Senhor, Rei
Deus mais uma vez abençoe a todos. Amém. Louvemos. Deus abençoe a igreja. Amém. Está a chover desde manhã e muitos não vão conseguir de cá chegar, mas o Senhor sabe o porquê. Se na verdade o Senhor precisava que tu possa ouvir esta palavra, Ele fará de uma maneira ou outra, tu vais ouvir. Amém. É aquilo que nós estamos a ler no livro de Epístola de Pedro. Vamos colocar de pé. Vamos ler Epístolas de Pedro, no capítulo 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 1 e 2. Primeira epístola do São Pedro, no seu capítulo 1 e versículo 1 e 2. Irmão, pode fazer a leitura. Lê o nome do Senhor Jesus Cristo. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com a presciência de Deus, Pai, pela obra santificadora do Espírito para a obediência a Jesus Cristo,
e a expressão do seu sangue, graça e paz sejam multiplicadas a vocês. Vamos orar a Deus. Glória a Jesus. Senhor nosso Deus, Obrigado, pela canção dos meus. Pai, você sabe a nossa palavra, abençoe esse Deus. Viemos aqui só para ouvir, faz todos os pais, em nome de Jesus. Amém. Senta. Essa versão que está lá, todos nós temos a mesma versão. Tem que baixar a versão João da Almeida, João Ferreira de Almeida. É uma versão que creio todos nós temos, para que não possa ter a diferença do que nós estamos a ver na televisão e que está nas nossas Bíblias. A boa versão João Ferreira de Almeida é aquilo que todos nós temos. E estamos a dizer que estamos aqui a ver os pontos doutrinais, os pontos que levou à separação na mensagem do último tempo. Como Jesus Cristo tinha dito, no Mateus 16, vai edificar a sua igreja, e ele edificou a igreja no dia de Pentecostes. A igreja começou, não uma igreja celestial, não, mas aqui na terra com os homens e as mulheres, com os pais e com as crianças. Essa igreja começou, nós vimos no Atos dos Apóstolos, como que a igreja começou, com amor fraternal, com amor ao próximo. Se alguém faltava, a irmã ajudava. Se o irmão faltar, a igreja se preocupava para todos. E essa igreja começou, cresceu, e Deus falou ao nosso irmão Paulo que eu vou te enviar agora, não é para os judeus, esta vez vou mandar-te para os gentios. Os gentios são os pagãos. Os pagãos são todas as nações da terra, exceto do Israel. Todo o restante, os americanos, árabes, os franceses, portugueses, todas as nações na Bíblia são chamados dos pagãos. Por que pagão? Se tu voltar na história portuguesa, verás que eles tinham um Deus dele, ao qual eles adoravam. Você vai na história francesa, vai encontrar lá um Deus. E toda a União Europeia, na Bíblia, é chamado o Império Romano, porque todos eles estavam juntos. Separou-se depois. Quando você vê o Império Romano na Bíblia, é o conjunto da União Europeia. E a Bíblia diz, no tempo do fim, eles, depois de um tempo, se dividiram, mas no tempo do fim, eles vão se unir novamente. E nós estamos a ver. Hoje é chamado a União Europeia. A União Europeia, não mais que outro, se foi o Império Romano. O Império Romano e a União Europeia é a mesma coisa. E saiba muito bem, quando nós estamos a falar do Império Romano, nós estamos a ver a política, não. Mas estamos a ver o que dominava no Império Romano. Era a religião, o Estado e a igreja fizeram casamento, se juntaram. É aquilo que nós chamamos de Império Romano. Quando os romanos andavam, colonizavam os países, dominavam os países, levava a política, não só a política, mas também a religião. E todo o mundo inteiro foi dominado para os romanos,
politicamente, como também na religião. E no tempo do fim, isso deve voltar a acontecer novamente. Mas ao decorrer do tempo, nós vimos que a igreja e o Estado se separaram. Houve um divórcio. Se separaram. Ao decorrer do tempo, em Portugal, nos anos passados, o Estado decidiu que a igreja não pode mais interferir nas coisas do Estado. A igreja fica igreja, o Estado fica o Estado. Mas no tempo do fim, a igreja e o Estado voltarão novamente a se casar. E estamos a ver. A igreja é uma instituição de Deus, o Estado também é uma instituição de Deus. Igreja, o Estado são instituições de Deus na terra. Ninguém pode interferir no trabalho do outro. A igreja não pode entrar nos assuntos do Estado. Não pode. Como também o Estado não pode entrar nos assuntos da igreja. O Estado não pode expulsar os demônios. Não pode. Quem expulsa os demônios é a igreja. E o Estado é ele que Deus colocou. Deus colocou a igreja, ou seja, o Estado, para dirigir o povo através das leis. É o Estado que deve construir as escolas, os hospitais e tomar cuidado do seu povo. Não, essa tarefa não é da igreja. A igreja está lá para orar ao favor do Estado, orar ao favor dos presidentes, dos ministros. Isso é a tarefa da igreja. E cada um deve fazer o seu papel. Mas nós estamos a ver que tem uma igreja que é chamada igreja, mas gosta de se interferir nas coisas do Estado. Então não estamos a conseguir a perceber, são igreja ou são Estado? Do Estado vão se meter, da igreja vão se meter. A Bíblia separou o poder de Deus e de Deus, do César também é do César. Amém. Amém. E a igreja que o Senhor edificou, essa igreja chegou ao seu fim. Estamos em alguns dias do fim. Paulo logo ao princípio nos falou. Disse que eu tenho medo. Eu tenho medo. Estou a tremer. Eu tenho medo. Qual é o medo, Paulo? Quando eu vou, se eu morrer, virá outras pessoas com outro evangelho que eu não preguei. Essas pessoas, quando virão, não vão poupar ao rebanho, não vão cuidar da igreja. São as pessoas que virão depois do Paulo. Quando Paulo estava presente, eles não poderiam se manifestar, porque Paulo estava lá. Mas quando Paulo foi, e nós vimos, essas pessoas apareceram. E a mesma coisa como aconteceu no princípio, há de acontecer também no tempo do fim. A era do Éfeso e a era de Laodiceia deve ser igual. O Paulo é o mensageiro da sétima era, deve pregar a mesma coisa. E nós estamos a ver, quando o irmão Mano pregou as eras da igreja, quando chegou na era de Laodiceia,
no parágrafo 43, 44, 45 da Era de Laodiceia, ele disse que estou a predizer que Jesus Cristo voltará em 1977. Ele que falou, Branham que falou na boca dele. Mas quando o irmão Levi, que ajudou ao profeta a descrever o livro, irmão Davi, irmão, não deixa o livro aí. O livro da secretária da igreja está lá dentro. Quando irmão Levi ajudou o profeta a escrever o livro, quando ele chegou na página 289 e 290, pegou as 7 visões, pegou a predição do profeta, juntou tudo como se fosse uma só coisa. E no fim ele disse: é assim diz o Senhor. O assim diz o Senhor estava nas visões, mas ele misturou tudo e diz-nos que foi o assim diz o Senhor, o Cristo vai voltar em 1977. Quando eles estão a dizer essas coisas, é em 1965. Significa que daqui a 2 anos Cristo vai voltar. E os cristãos ficamos, muitos de nós não nasceram naquela idade. Os cristãos ficavam atentos. E a notícia começou a se espalhar no mundo inteiro. Que tem um profeta americano que profetizou que Cristo voltará em 1977. Quando isso chegou ao nosso irmão Ewald Franklin, quando ouviu, sendo ele também cristão, se preocupou. Irmão, essa pregação que você está aqui nos ensinando, tiraste isso aonde? Irmão disse: tirei nesse livro. Uma exposição da 7 eras da igreja, que William Marion Branham pregou. Supostamente é irmão Branham que escreveu este livro. Mas nós vimos que nos meios dos profetas que Deus chamou, havia profetas escribas que sabiam escrever e ler. E havia outros profetas, servos de Deus, que não sabiam nem ler nem escrever. No antigo tempo, nós lemos Jeremias 36:4. Jeremias não sabia escrever, mas recebeu uma visão de Deus e chamou Baruque, um irmão da igreja. Irmão Baruque, vem me ajudar. Eu tenho uma visão. Qual é a visão? Jeremias começou a falar e o Baruque a escrever por Jeremias. Não é mal. Eu não sei escrever, mas eu tenho alguma coisa no coração que Deus me falou. Chamou outro e nós vimos no Novo Testamento voltou a acontecer. Essa epístola que nós lemos do Pedro também não sabia escrever nem ler. De maneira que se o Pedro mandar alguém a escrever para ele, seja a escrever outra coisa, Pedro não vai conseguir a decifrar, porque não sabia nem ler e nem escrever. E o Pedro chamou o irmão Silvano: ajude-me a escrever. Essa epístola de Pedro é do Pedro, mas quem escreveu não foi Pedro. O Pedro não sabia escrever. Quem escreveu é o irmão Silvano. Mas a palavra é do Senhor Pedro. E irmão Levi, quando pegou os livros, as fitas, porque o profeta pregava e gravavam
as mensagens. Tive que ele pegar as fitas para fazer o livro. Quando o irmão Livai começou a ouvir as fitas, ele teve uma inspiração que ele também, na vez dele, deveria escrever mais 2 livros. Não, irmão. Mas o profeta falou, nós lemos no irmão Livai, quando vai corrigir a gramática, cuidado, guarda o meu pensamento. A ideia que me levou a pregar, tu guarda aquilo. A gramática corrige, mas não corrige a minha ideia, porque a pregação é uma ideia. Quando ele deixa de pregar, tu deve entender o que ele quer nos dizer. É a coisa que mais vale. Amém. Quando entramos a sair, tu deve ter o pensamento do pregador. O que ele queria nos comunicar. E Livai, infelizmente, não guardou. Não guardou. E o livro saiu, o profeta morreu, não consegui ler o livro. Começou a circular. E o irmão Franco ouvia a pregação. E irmão a pregar na igreja onde ele era pastor, na Alemanha. Que não, Jesus Cristo vai voltar em 1977. Pegaste isso onde? No livro. Foi ele visitar o irmão Livai. Irmão Livai, o que você escreveu não é assim. O profeta falou, se temos confusão nas brochuras, que voltamos nas fitas, porque as fitas é a voz dele. E voltando nas fitas, ouvimos que William Branham não falou isso. Irmão Livai, faça uma errata, uma carta para corrigir aquele erro. Ali não chegamos no 1977, não. Irmão Livai é americano, andou com o profeta, trabalhou com ele, disse: é aquilo que o profeta falou, eu não posso mudar. O profeta falou isso? Sim. Irmão, vamos ler o que o profeta falou. Que irmão Livai não queria corrigir. 70 semanas de Daniel. Vai logo no parágrafo 227. E 27. 70 semanas de Daniel, no parágrafo 227. Vamos logo ao objetivo. O lê 213, depois 227. Vamos para o tempo. 213. Isso aqui é o profeta que está a falar. 213. E aqui vem e mostra. E então eu predisse, respondo, eu nunca disse que o Senhor me disse aquilo. Porém, estando naquela manhã na igreja, eu disse, a forma que o progresso, respondo, eu fui atrás ao final da parede e corri ao outro lado da parede. E eu disse, tal como vai o progresso, eu predirei. Predirei que o tempo... De que ano essa pregação? De 1961. A pregação das 7 eras da igreja pregou-se no final de 1960. Quando o profeta está a falar isso, as 7 eras já foi pregada. E 61 está a repetir o que ele tinha falado na era de Laodiceia, no parágrafo 43, 44 e 45. Ele está a repetir isso no ano 61, na pregação 70 semanas de Daniel, no parágrafo 213, e vamos ler mais 227. Continua, vai 227. Ouça agora o que ele está dizendo. 227. Agora,
eu não quero que ninguém saia entendendo mal. A fita continua rodando, eu não quero que ninguém... Irmão, para aí. Ele está dizendo o seguinte: estão a gravar? Sim. Gravam bem. Continua. Não me entendam mal agora e diga, o irmão Branham me disse que Jesus virá em 1977. Eu nunca disse tal coisa. Jesus pode vir hoje, porém eu tenho predito que entre o ano de 37 e 77 algo tomaria lugar. Irmão, para só aí. Ali tem confusão. Pode repetir. 227. Repite, irmão. Agora, eu não quero que ninguém saia entendendo mal. A fita continua rodando. Eu quero que ninguém entenda mal isto. Não entenda mal agora. E diga, o irmão Branham me disse que Jesus virá em 1977. Eu nunca disse tal coisa. Jesus pode vir hoje. Porém, eu tenho predito que entre o ano de 33 e 77 algo tomaria lugar. Para só aí. Tem uma confusão. O que vocês estão a dizer? Ele sozinho falou que eu nunca falei isso. Estou a dizer que ele pode vir. Agora, temos lá uma confusão. Quem falou isso? Podemos dizer, irmão Branham que iniciou a confusão. Amém. Porque foi irmão Branham que pronunciou 1977. Quando o irmão Frank foi mostrar essa aqui, que nós estamos a ler, no irmão Levi disse que está escrito, eu não vou mudar nada. Irmão, sabe qual é o problema que tu vai procurar no futuro? Irmão disse que está escrito. Quando chegamos no 1976, supostamente que Cristo voltará um ano depois. Estamos em fevereiro de 1976. Irmão Evaldo Frank escreveu uma carta. Não sei se a igreja está entendendo. Entramos numa guerra. Qual é a guerra? Os que estão a dizer, nós chegamos no 1977, não. Estamos na década de 70. Nos dividimos em dois grupos. Os outros estão a dizer, brevemente, em 1977, Cristo voltará. Outro grupo estão a dizer, Cristo não virá, porque irmão Branham falou, numa outra brochura que nós lemos, que Cristo pode vir hoje, como amanhã, como depois de 100 anos. E criou-se dois grupos. O grupo que disseram Cristo não vai voltar em 1977, disseram não. Quem começou essa história foi o irmão Evaldo Frank. Irmão Evaldo Frank disse que Jesus Cristo não vai voltar em 1977. Então, assim, irmão Frank começou a escrever para desmentir as informações desse livro aqui. Quer dizer, houve duas informações a circular no mundo. Jesus Cristo virá em 1977, Branham que falou. Outra informação a dizer, Cristo não voltará neste ano, Branham também que falou. Estão vendo o peso das coisas? Eles a escrever, e o Evaldo Frank também a escrever. E o Evaldo Frank aqui escreveu o seguinte:
essa aqui já está quase ao fim para acabar, né? Já, porque é uma carta antiga, veja como ele ficou. Ele escreveu isso em 1976. Está em francês. Está em francês. Irmão, eu vou ler em francês. Quem não entende francês aqui? Irmão vai interpretar, vamos para o tempo. Jamais, também não vou conseguir ler. Ok, irmão, então. Todos nós devemos saber. Começa só aqui, jamais. Então, vai, senhor, eu vou dizer para você falar. vou ler o nome de Jesus Cristo. Amém. Jamais encore les hommes n'ont eu raison. Jamais os homens tiveram razão Lorsqu'ils ont fait par l'ombre du doute que nous vivons dans les temps de la fin. logo que eles fizeram duvidaram sobre a sombra pelo qual nós vivemos no tempo do fim. Les prophéties bibliques s'accomplissent à l'égard d'Israël, à l'égard de l'Église. A profecia bíblica se cumpre ao respeito de Israel e também ao respeito da igreja Et de tous les peuples, e de todo o povo. nous les voyons. Nós estamos a ver. Mais personne ne peut dire si cela durera encore des semaines. Mas ninguém Ninguém pode pode dizer, estamos em fevereiro de 1976. Quer dizer, falta 10 meses para Cristo voltar. Outro irmão saiu dizer, não sabemos. Continua, irmão. Des mois, de meses, des mois ou des semaines ou des années. de meses ou anos. Bien souvent, ce que le Seigneur avait dit à l'avance, c'est accompli brusquement. Bem, o que o Senhor havia dito já se cumpriu bruscamente. On nous a aussi demandé quand la côté ouest de l'Amérique s'effondrait et quand les États-Unis seraient détruits. E nos perguntaram quando é que o lado dos Estados Unidos, o lado do oeste, será destruído. Comme frère Branham l'a vu et l'a déclaré. E como o irmão Branham viu e declarou. Il est certain que tout ce que les prophètes ont vu en vision et ont déclaré sous l'inspiration de l'Esprit. É bem provável que tudo quanto que os profetas viram em visão são declarados pela visão do Espírito. Arrivera frère Branham disait uniquement que ce qu'il avait vu en vision en 1933. Acontecerá que Mo Branham dirá que papagaios que viram em 1933 Voltou nas 7 divisões. S'accomplirait jusqu'à 1977. vai se cumprir justamente no ano 1977. Il précisait qu'il ne s'agissait pas d'une prophétie, mais bien d'une prédiction. Mas ele não predizia Não, você interpreta. Interpreta mesmo aquela última palavra. Il précisait qu'il ne s'agissait pas d'une prophétie, mais bien d'une prédiction. Ele predizia que não era bem de uma pregação, mas sim apenas predizia. Não era uma profecia, porque a profecia é, assim diz o Senhor. A profecia não falha. Quando um profeta fala, uma profecia não pode falhar. E não pode sentar. Então, em fevereiro de 1976, um irmão está a dizer que Deus não voltará em 1977. Outro grupo poderá dizer voltará em 1977. Estamos em que ano? Em 2025. Cristo voltou sim ou não? O que deveria fazer? Deveria fazer o quê? Mas eles disseram: irmão Frank, corrige o profeta. Lhe deram aquele grande nome. Irmão Frank, corrige
arrepender. Mas faça atenção. Por que atenção? São pessoas que são ricos em espírito. Cuidado com a falsa doutrina. Quando você entrar numa falsidade, tu ficarás rico em espírito. Vai começar a improvisar as coisas que nunca existiram. O que eles fizeram? Quando ficaram, chegando em 77, Cristo não voltou. 78, Cristo não voltou. Mudaram. Como são ricos em espírito, vamos ler Mateus. Mateus 5. Mateus 5. Qual é o versículo? Versículo 3. Sim, pode ler. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles e o reino dos céus. Esses versículos também é mal interpretado. Jesus Cristo aqui falou: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. As pessoas pensam que para ir no céu deve ser pobre. Não. Esses versículos vamos ver, está também no 2 de Samuel, o mesmo versículo, 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 3 e 4. Pode ler, irmão. 2 de Samuel, 12, 3 e 4. Irmão, que nós estamos a falar aqui, que ninguém te mente mais. Lê. Mas o pobre não tinha. O quê? Mas o pobre não O tinha. pobre. Esses pobres de espírito são quem? Continua. Mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira. Amém. O pobre só tem um. O cordeiro é quem? Cordeiro de Deus é quem? É o Senhor. O pobre só tem um só espírito. Vai no versículo 4. O rico agora. E vindo um homem rico, um viajante, deixou este. O rico agora tinha que. Vai lá embaixo. Vamos só no objetivo. Deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas. O rico tinha que? Ovelhas, vacas. Para que. Quer dizer, irmão, senta amor. O rico espírito é aquele que tem vários espíritos. Um dia desse senhor estava andando, encontrou alguém, um lobo. Cristo estava a expulsar aquele demônio. Perguntou-lhe, qual é o seu nome? Disse, somos muitos. Somos muitos. Quer dizer, são os ricos espíritos que podem mudar de tendência em qualquer momento. Porque ele é rico em espíritos. São pessoas que podem inventar uma coisa que tu não és. Mas ele inventa na hora. Irmão, eu vos falei naquele dia. Um jovem que estava andando com um saco de água. Polícia lhe aprendeu. Lhe levou até o comandante. O comandante aprendeu esse jovem com um saco de água. Abre. É façam. Senta aí. O jovem sentou no banco. O comandante começou a escrever. Processo verbal. O teu nome é quem? Filho de quem? Estava a escrever. No fim, esse jovem deve ser levado ao tribunal. Mas vai ainda na cadeia esperando o magistrado. Vem assinar. O jovem se levantou,
Vi, buscou o processo e começou a ler. Assina. Mas, comandante, eu estou a ver aqui, você escreveu que eu estava a andar com um saco de lhama. Sim, é por isso que eu te aprendi. Já me disse, não. Eu não tenho saco de lhama. Oh, comandante, aquele saco de quem? Mas, senhor comandante, é teu. Você, comandante, que me disse para te levar o saco. E eu sou obediente. Te levei o saco até aqui. Está dizendo agora mesmo, comandante, não vou assinar, deixa a brincadeira. Então vem um rico espírito. Quer dizer, o espírito lhe ajudou na hora. E se fosse tu, ia ficar, desculpa, comandante. Como tu és pobre espírito, vai ficar calado. Viu o Senhor Jesus Cristo, pobre espírito, estava lhe a condenar. Você falou isso, estava bem quietinho. Mas o rico espírito, você roubou, irmão, vai improvisar uma coisa que, como se ele tinha preparado, mas também não tinha preparado. Amém. Esse Mateus 5 significa isso. E esses irmãos que ficaram são rico espírito. Irmão, para nos ofender, vai ser, quer dizer, não precisa ele pensar, porque temos espíritos que lhes ajudem. Não sei se você já viu essas pessoas. Estão juntos mesmo, mas ele tem as ideias que você suscita. Essas pessoas existem. Esses irmãos, quando ficaram, disseram: não! Jesus já tinha voltado em 1963. Só eles. Depois mudaram mais. Mudaram até hoje. Continua sempre a mudar. Razão para a qual irmão e irmã podem ver várias igrejas da mensagem do último tempo em nome de Branham. Começou aqui. Como eles são falsificadores, todos nós vamos deixar? Não. Deixa eles andar nos seus caminhos e nós também estamos no nosso caminho. Mas não esqueça essa coisa. Essas pessoas estão ricos em espírito. Em vez de aceitar os seus erros, eles criticam os verdadeiros. Todo sítio que tu vai andar, se encontrar um irmão dessa mensagem a criticar outro irmão desta mensagem, perceba logo, é quem? Rico em espírito. Se nós todos temos um só Deus, o objetivo é só um. Irmão, vou te defender por quê? Estás a defender o ser, eu também defender o ser. Um dos característicos dos falsos pregadores, falso irmão, pega isso. Eles ofendem os verdadeiros. Diz que eles não são da mensagem. Eles corrigem o profeta. E chegamos no 37, Jesus não voltou. Agora, a nossa pergunta hoje: ele, irmão Branham, aonde buscou essas coisas? Não podemos também defender. Ele que falou, ou não é assim? Quem falou? Não foi ele. Aonde o irmão Branham buscou essas coisas? Se nós lemos no livro dos Selos, no livro dos Selos, irmão Branham falou assim: irmão e irmã, presta atenção a dizer: profeta diz, profeta diz, profeta diz. Não faça isso. Não copia os outros. Como ele prega a citar o profeta, eu também vou começar a pregar, a dizer: profeta diz, para que somos da mensagem. Não é assim. Não é assim.
Aleja aqui, aleja também. Cuidado a dizer, profeta diz. Irmão, pode abrir o seguinte: nos céus, no primeiro selo, no parágrafo 41. Irmão, eu vou dizer para o tempo. Ele, pode ler. Agora, esse é o primeiro selo, aquele que vamos tentar, pela graça de Deus, explicá-lo esta noite, pelo melhor, respondo, e compreendo que um homem que tente explicar isso está caminhando em terras perigosas se não souber o que está fazendo. Está vendo? Assim, se vier a mim por revelação, eu lhes direi. Se eu vos pregar com a revelação, eu vou vos dizer. É assim que os pregadores devem pegar. Se o profeta pregar com a revelação, é aquilo que assim diz o Senhor. Pode repetir 1000 vezes aqui no púlpito. Agora, continua. Se eu tiver de tomar isso por minha própria mente, se ele também, na sua própria consciência, fazer uma declaração de adoção na igreja, não segue. Não vem nos dizer, profeta falou, mas afinal de contas foi o seu próprio pensamento, como em 1977. Tu vai dizer, o profeta disse, eu também direi, o profeta disse. Aqui o profeta disse é o seu próprio pensamento. Não é de Deus. Aonde que ele tem essas coisas? Irmão, vá nos céus. No primeiro céu, no parágrafo 36. Preste atenção. Eu hoje certamente teria, respondo, e espero que as pessoas sejam espirituais. Eu teria cometido um horrível engano. Ele poderia cometer um grande engano, da mesma forma que aqui. Vai. Quanto a isso, se não tivesse sido por volta do meio-dia hoje, quando o Espírito Santo entrou na sala e me urgiu quanto a uma coisa que eu estava anotado para falar. 37. Eu estava tirando isso de um velho contexto. Eu não tinha nada a esse respeito. Não sei o que é o segundo selo. Nada mesmo. Mas eu havia pego um velho contexto de algo sobre o que eu falei vários anos atrás. E o anotei. E eu tinha compilado este contexto do Dr. Smith. Dr. Smith. O profeta, afinal de contas, a pregação que ele pregou da primeira vez dos seus, pegou no livro do Dr. Smith. Quem é Dr. Smith? Quem conhece? Dr. Smith. Quem já ouviu a igreja batista? A igreja batista, nunca ouviram isso? Já. Ele. O profeta leu Dr. Smith. É um doutor em teologia. Ele que escreveu os selos. Agora, vai no 70 semanas de Daniel. Veja só onde que apontei. Lê só ali. 195, creio eu. Está próximo, vai ser. Sim, 195. Uma asseveração chocante desde o tempo em que Deus fez a promessa a Abraão. Não perca isto. Olha, essa ideia aqui desse descendente. Olha onde ele tirou. Vai. Continua. Não perca isto. Desde que Deus fez a promessa a Abraão, Gênesis capítulo 12, versículo 3, até o tempo em que Cristo foi rejeitado no ano de 33. Cristo foi rejeitado no ano 33. A.D. pelos judeus, de acordo com Gálatas 3, 17. Pegou também a Bíblia, então nós dentro.
Vai, continua. E de acordo, Esse aqui o profeta é o que está falando. Continua. e de acordo a Uxas, De acordo a Uxe. É o nome de uma pessoa. Nome dele completo e James Uxe. É um doutor, você vai no Google, põe James Uxe. Ele que fez a cronologia. Escreve só cronologia de James Uxe. Continua, vou explicar depois. a cronologia dos hebreus de Uxas. O poder de Deus esteve com os judeus exatamente em 1954. Espera, quando 1900 e uma parte, eu vou explicar. Vamos ter mais tempo. O conteúdo está na 70 semana de Daniel, no parágrafo 227. Esse aqui é 195. 195. O que o profeta quer dizer? Dr. James Boucher, em teologia, fez a cronologia. O que ele disse? O tempo que Deus chamou Abraão, até quando Jesus Cristo foi rejeitado por Israel, Deus trabalhou com Israel 1954 anos. Então, como Deus é justo, na sua justiça, deve também trabalhar com as nações durante 1954 anos. Essa data aqui vem aberta. É o seguinte: Cristo foi rejeitado em 1933, mas 1974 anos, quem deveria dar 1977. Agora vocês fazem essas contas. Vai dar conta. 1954, desculpa. 1954 mais 33, vai dar conta. Os alunos, nos ajudem. 1954 mais ano 33, vai dar conta. Vai dar 7, 8, 1934. Ainda o cálculo do Dr. James Boucher do Branham foi errado. Poderiam ele dizer que Cristo voltaria em 1977. Para dizer que foi cálculo dos homens. Não foi de Deus. Mesmo o Branham não conseguiu ver esse erro. Que 1954 mais 33 deveria dar, não poderia dar 1977. Amém. Quando o homem calcula, sempre haverá erro. E Deus lhes deixou naquele erro porque não era assim, diz o Senhor. Amém. O irmão Branham pegou essas coisas no Dr. Smith e no Dr. James Boucher. Isso que é mensagem? Isso que é mensagem? Então vocês dizem que você sabe a mensagem. A pessoa diz que eu sei a mensagem. O profeta disse. Isso que é a mensagem? Isso é a mensagem que você aprendeu? Isso é a mensagem do Dr. Smith. Isso que é a mensagem. Irmão, quando pregou uma pregação, tu não sabes. Você não sabe da mensagem. Você não sabe da mensagem. A mensagem está no primeiro Selos, no parágrafo 43. Se eu disser, se vem do Senhor, eu vou vos dizer. Vou vos dizer, assim diz o Senhor. Se vem de mim próprio, aquilo que é a mensagem. Agora você diz que você sabe a mensagem. Profeta disse, você não conhece o profeta. Nós o conhecemos. Amém. Temos a mensagem. Temos a mensagem. Essas coisas que o Branham falou vêm do Dr. James Boucher e do Dr. Smith. Como vem dos homens, não é a mensagem. Passamos. Segundo problema que nós encontramos. Deus.
no parágrafo 295, no mesmo livro, encontramos dois problemas. O primeiro que nós saltamos. Essa segunda divide agora. Vejam, é triste, mas irmã não suporta. Esse grupo foram, outro grupo ficamos pouco. E dissemos, eles disseram, o nosso chefe é Ewald Frank, porque é ele que corrigiu o profeta. Mas não dissemos nada, o nosso chefe é o Senhor Jesus Cristo. Ficamos pouco. Quando ficamos poucos, na página 295, irmão pode ler, desse livro, encontramos outra dificuldade. Pode ler. Do livro da exposição das 7 eras, 295. 295. Certo. Primeiro parágrafo? Eu vou ler, eu tenho aqui. Agora, este mensageiro de Malaquias 4 e de Apocalipse 10, 7 fará duas coisas. Tens aí? Sim, tem. Esse aqui? Sim. Pode ler. Agora, este mensageiro de Malaquias 4 e de Apocalipse 10, 7 fará duas coisas. Primeiro, vai. Segundo Malaquias 4, ele converterá os corações dos filhos aos pais. O segundo. Segundo, ele revelará os mistérios dos 7 trovões em Apocalipse 10. Amém. Os quais são... Para meu irmão, isso está nesse livro que supostamente Branham escreveu. Que vamos ler Apocalipse 10, 1 até 4. Porque o profeta deve revelar essas coisas. Essa aqui é a nossa comida. Irmão, esses versículos nos dividiram e continuam a nos dividir até hoje. Pode ler. Apocalipse 10, 1 até 4. E viu outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste. E o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando brama o leão, e havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvidas as vozes dos seus trovões, eu ia escrevê-las, e ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não escrevas. Amém. Sela o que diz os 7 trovões, e não escreva. Sela o que diz os 7 trovões, e não escreva. Mas aqui no livro disseram que o profeta deve revelar essas coisas. Mas aqui disseram sela e não escreve. Irmão, uma coisa que não existe, você revela agora. Os irmãos disseram não. O profeta revelou os 7 trovões. Vou poupar o tempo, mas é a doutrina, eu vou ler um bocado. Quando o profeta começou a pregar os 7 selos, está nesse livro aqui. Esse livro são as pregações das fitas. Aqui não tem nenhum problema. Começou a pregar. Logo ao princípio, não sei se eu vou encontrar facilmente, logo ao princípio, quando começou a pregar, ele fez uma declaração. Deus, ou seja, o título, Deus ocultando-se em simplicidade. Parágrafo 22. A luz aqui está faltando. 22. O que ele está dizendo? Então, domingo à noite, encerrar, possa o Senhor nos ajudar a abrir o 7º selo. Vai pregar o 7º selo. Ainda não chegou nem no primeiro, nem no segundo, mas o profeta já está a dizer
abrir o 7º selo, onde há apenas um curto versículo, e diz que isto fez-se silêncio no céu por meia hora da duração desse silêncio. Agora, não sei o que este selo significa. O profeta, quando começou a pregar essa pregação? Quando começou a pregar? No primeiro dia, entrou, preparou a pregação. Como todos nós passamos, numa folha, escrever. Quando chegou às 12 horas, meio-dia, o anjo do Senhor desceu na sala onde ele estava. Essa pregação, do princípio até ao fim, é assim diz o Senhor. Deus começou a lhe ensinar. Olha, o que você fez não é assim. O primeiro selo significa isso, vai pregar isso. E quando ele vem no púlpito, nós já lemos isso. Lemos isso aqui. Há pouco tempo, naquele que você tem. Ele ia cometer um grande erro. Até que vem o Espírito Santo para lhe ensinar. E como o Espírito Santo lhe ensinou o primeiro selo, ele pensava que quando vamos chegar no 7º, com esse silêncio, o Espírito Santo voltará e vai me ensinar a mesma. Não sei se estou me fazendo entender. Quando o profeta pregou o primeiro selo, ele sozinho não sabia de nada. Mas o Espírito Santo vem e lhe ensinou apenas o primeiro selo. O segundo, não. É um bocadinho difícil, mas ouça só assim. Pelo tempo, depois da igreja já vai entender melhor. Mas entenda. Quando ele pregou o primeiro selo, o Espírito Santo lhe ensinou às 12 horas. Só o primeiro selo. Quando chegaram na segunda-feira, ele começou num domingo à noite. Quando chegou na segunda-feira, o Espírito Santo desceu novamente, lhe pregou apenas o segundo selo. À tarde, ele também vai na igreja. Quando chegaram na terça-feira, o mesmo Espírito lhe levou, lhe ensinou o terceiro selo. Então, naquele ritmo, ele também esperava que, quando vamos chegar no 7º, também virá a me dizer. Quando chegaram no sábado, 7º selo, o profeta espera o anjo. Espera o anjo não apareceu. Não veio. Em vez de vir pregar, não tinha nada para falar. Provocou. Meteu pergunta e resposta. Pensando ele que talvez o Espírito Santo esqueceu de vir amanhã. Amém. Pensou ele não? A pregação é de 7 dias. Domingo ao sábado. Sábado de manhã o anjo não vem. E provocou pergunta e resposta. É uma pregação, está também nesse livro. Domingo o anjo vem, o anjo não vem. E segunda-feira, até o 7º selo, pregou 2 vezes. Domingo e segunda-feira. Quando pregou no domingo, e não tinha nada para falar, eu vou falar o quê? O anjo não apareceu. Então, vou cortar a pregação. Talvez segunda-feira o anjo virá. Chegou na segunda-feira, o anjo também não vem. Ouça, agora estamos no fim desse livro, o que ele está a falar. Irmão, vai no parágrafo 400. Aí não tem, né? Aí não tem. No parágrafo 400. São coisas que podemos dizer, só viemos aqui para ouvir essas coisas? Sim. Hoje é para ouvir mesmo essas coisas. É para ouvir mesmo essas coisas. É para a nossa fé.
no parágrafo 400, tens aí? Não. Então vou começar no 394, sétimo selo, parágrafo 394. Agora, houve alguma razão para que Deus deixasse estes sete vozes soar como trovão, o que tem de vir? Veja, nós verificamos que Cristo, o Cordeiro, segurou o livro na mão e abriu aquele sétimo selo. Mas veja, e um mistério oculto. Ninguém o conhece. Todavia, isto acompanha o que ele disse. Ninguém saberia a sua vinda. Ele também não sabia. Até no último dia, na última pregação, no parágrafo 400, e uma vez só pregar com ele. Pega seu livro, lê no último parágrafo, 400. Lê, está mais aqui, naquele. Pode ler. E agora, se esta fita vier a cair na mão de alguma pessoa em alguma parte, não tente fazer qualquer tipo de ismo. Não cria isso um problema, uma doutrina. Se essa fita chegar até em Portugal, continua. A única coisa que você deve fazer, somente continue servindo a Deus. Porque este grande segredo é tão grande que Deus nem permitiu que o João o escrevesse. Isso soou como um trovão, mas ele responde, sabendo disso, prometendo-nos que ele seria aberto, mas até o momento não está aberto. Até, irmão, depois que ela quer mais nada, o ensinamento acabou. Agora, revelou isso quando? Temos um grupo dos irmãos, disseram, os 7 trovões são revelados. Irmão, se os 7 trovões são revelados, qual é o teu problema? E se não está revelado, qual é o teu problema? Quem pregou disse que não está revelado. Você disse que está revelado. Agora, entre eu e você, quem está com o profeta? Amém. É um grande problema que nos dividiu hoje. Temos as igrejas que se chamam de 7 trovões revelados. Eu vos disse, eu conheci um mais velho, mudou o seu nome. João, mas mudou de nome. Não sou mais João. O meu nome é 7 trovões. Não me chama de João, cota 7 trovões. Amém. Nesta mensagem. Razão para a qual estamos a levar a cabo na igreja, a todos nós, perceber, tenha a defesa, tenha os versículos bíblicos, as provas, as fitas do profeta para saber vos defender. O inimigo virá. O diabo não dormiu. Os 7 trovões não estão revelados. O profeta não pregou sobre isso. Como é uma coisa secreta, quem deveria pregar morreu já. Quem vai pregar mais? Ninguém. E os irmãos nos disseram que nós não temos a fé. Por que não temos a fé? Porque nós não acreditamos nos 7 trovões. Sim. Como você tem a fé, avança. Nós que começaram a nos ofender aqui, continua. Razão para a qual a mensagem está dividida. Irmão, já entendeste agora? Esta razão que a mensagem está dividida, irmão Evaristo. Numa cidade, 5 igrejas. Por quê?
Os outros, Jesus Cristo já voltou. 77 já não falou mais. E 63. Os outros que os 7 trovões estão revelados. E quando eles foram, se dividiram. Os outros ficaram, já voltou em 63. No grupo deles, os outros foram mais distantes. A dizer que já estamos no milênio. Os outros avançaram mais. Disseram, podemos casar, 10 mulheres não fazem mal. Nessa mensagem, os outros avançaram mais. Até ao ponto de dizer, Branham é Deus. Vejam como é que sujaram a mensagem. Viram vergonha? Ou não é vergonha? É vergonha. É vergonha. Quando alguém a orar a dizer o nome de Deus é Branham, e eu também venho te pegar a te dizer o profeta é Branham, não é vergonha? É vergonha. E razão para qual outros irmãos se escondem até, não só da mensagem, mas é da mensagem. Foge a vergonha. Irmão, se não há original, a cópia não pode existir. Amém. Se não há original, a cópia não ia existir. E se o original desapareceu, a cópia também vai desaparecer. Amém. Deve ter original. Um original pode lhe multiplicar em 1000 cópias. Mas é difícil de ter 2 originais. Amém. Dificilmente ter 2 originais. Só vem uma. Razão para a qual voltamos naquilo que o Pedro tinha que nos falar. Até o Paulo nos falou o quê? Numa cidade uma só igreja. Qual é a igreja? Original do Senhor Jesus Cristo. Mas quando o original aparece, haverá mais 1000 cópias. Amém. Amém. 1000 cópias virão. Ou já estão. Por causa de que o original está a existir. O original sempre é pouco. Razão para qual somos poucos. A original sempre fica pouco. Mas a cópia, uma máquina, tem máquinas que faz 1000 cópias em 10 minutos. Mas escreve um livro original. Vai te levar tempo. Ou não é verdade? Escreve uma capa original. Vai te levar tempo. Mas para lhe copiar, alguns segundos. E dessa forma aqui, a mensagem também está. Façam cuidado a qualquer pessoa que virá falar de ti acerca da mensagem. A primeira coisa para detectar aquela pessoa, não vai amar outro que também dá mensagem como ele. Vão lhe ofender. Vão dizer a coisa que ele não é. Ele não é nada assim, mas vão lhe criar problemas. Vamos no Apocalipse 3. Era de Laodiceia. Veja o que o Senhor fala. E lá vamos concluir. 17. 3:17. Apocalipse 3:17. Pode ler, irmão. Como dizes, rico sou e estou enriquecido. Vai aí. A era de Laodiceia, as pessoas dizem são ricos. Quer dizer, nós conhecemos a mensagem. Não precisamos de nada. Irmão, você não vai falar nada, você não é ninguém, você não sabe de nada. Eu engoli o profeta e as suas botas, tudo eu engoli. Tu não vai falar nada.
característica das pessoas de Laodiceia. São pessoas que têm muito conhecimento. Ter conhecimento não é mal, é bom. Mas quer conhecimento? Se fosse assim diz o Senhor, melhor é. Continua, irmão. E de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro, provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos para que te vistas. E moçada, vai 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Amém. Aos que vencer, o que isso significa? Estamos numa era do engano. Sabe o que aconteceu ao Senhor Jesus Cristo? O diabo apareceu no Lucas 4 para enganar o Senhor da sua missão. Antes que o Senhor ganhasse, o diabo se apresentou perante ele, ofereceu ao Senhor a vitória gratuitamente. O Senhor veio para nos salvar. E o diabo, no Lucas 4, se apresentou perante o Senhor, ofereceu-lhe a vitória gratuitamente. Se você dobrar os joelhos, eu te darei tudo. Não é uma oferta? Passar na cruz no sofrimento e dobrar seus joelhos, qual é o difícil? É a cruz. Dobrar seu joelho. Um segundo, vou te dar todas as coisas. E ir na cruz, vão te bater, vão te crucificar com muita pena. Qual é a coisa boa? Seria dobrar os joelhos. Mas Jesus negou. Amém. Jesus negou. Aceitou o caminho das dificuldades. Aceitou o caminho do sofrimento. Nessa era de Laodiceia, o tempo ao qual nós estamos a viver, o que o diabo fez ao Senhor é a mesma coisa que está fazendo a nós hoje. O que esses irmãos fizeram? Começaram a doar o dinheiro, sobretudo em África. Começaram a corromper as pessoas com dinheiro, abrir as igrejas, construir as igrejas, e estão a continuar aquilo até hoje. Uma igreja não pode corromper moral das pessoas no dinheiro ou na comida para vir à igreja. Uma igreja não pode fazer isso. Amém. Quem convence é o Espírito Santo. Amém. Quando você dá €1.000 na igreja, é para quê? É para corromper a sua moral. Que na nossa igreja, se você vem, vai receber muitos. A igreja pode ajudar, mas no sentido do amor ao próximo. Mas não é no sentido de corromper a moral das pessoas. Nós aqui nunca faremos isso. Seja a ficar 2, 3, 4, 5 ou 1000, mas com a moral, com o Senhor Jesus Cristo, é glória a Deus. Nunca vão corromper alguém com dinheiro, com a comida, com as palavras boas para ficar na igreja. Se ficar aqui e Cristo voltar, você ficar, nós ganhamos o quê? Assim, aqueles
Espírito está a trabalhar até hoje. As igrejas não é local de distribuir a comida. Na Bíblia não existe. Não existe. A igreja pode ajudar com o amor fraternal. Não posso ver o meu irmão dormir fora. Mas isso não significa que tu deve sempre começar a vir aqui. Não, não e não. A corrupção moral é boa ou não? Alguém te dá 1000. Não é bom? É bom. Mas Cristo não lhe deu 1000 euros, não. Lhe deu o mundo inteiro. Lhe ofereceram. Toma. Cristo o negou. Aceitou o caminho de sofrimento. Amém. Veja como que ele tem sucesso até hoje. E acho que ao de vencer nessa era, vão sentar junto com o Senhor. Sentaremos lá, depois de vencer, acordamos na era da corrupção nas igrejas. Nas igrejas há corrupção. A igreja corrompe as pessoas. Eu vi isso. Fomos evangelizar, estão a distribuir jornais, a dizer, estamos a dar trabalho. Quem te disse a igreja é o lugar para você procurar trabalho? Quem que falou isso? Quem que falou isso? Se fosse para o trabalho, então Deus não é Deus. Se a igreja é para receber dinheiro, então Elon Musk já não precisa mesmo de Deus. Os ricos não vão precisar de Deus. Deus não é para ter dinheiro. Aqui não é para ter dinheiro. Não é para ter um casamento. Não é para ser rico. Não é lugar de procurar trabalho. Aqui é para adorar ao Deus. A igreja é só para adorar ao nosso Deus. Amém. Tiram todas essas ideias. Vou ir mais longe. Seja para a cura divina. Não é tarefa da igreja. É trabalho de Deus. Se você vir aqui para receber a cura divina, vai receber e vai fugir. Mas vem aqui para a salvação da sua alma. Mas também na igreja, Deus cura, Deus dá trabalho, Deus também dá tudo. Mas todas essas coisas estão no segundo lugar. Jesus falou: procurai primeiramente o reino e a justiça de Deus. Esse objetivo, o resto virá para depois. Significa o quê? Irmão, está aí comprar 1 quilo de feijão. Que tu foste buscar é 1 quilo de feijão. Foste lá, 1 quilo está aqui. As quebras, 1 quilo está aí. A mamãe pega mais a mão, pega mais feijão, aumenta em cima. Não é obrigatório, não é verdade? Não é obrigatório. O que tu foi buscar é 1 quilo de feijão. Está aqui. Mas na sua boa vontade, pegou mais e aumentou. É aquilo que, primeiramente, é o reino de Deus, a cura divina, o trabalho, o dinheiro, todo o restante virá para depois. Amém. Vem aqui só para a busca da salvação da sua alma. Quando Donald Trump vai ouvir essa pregação, vai dizer: sim, eu vou lá. O dinheiro já tem, mas a salvação não tem. Então vou lá a busca da salvação. Isso é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho do Senhor é internacional. A nossa pregação
pode ser ouvido no mundo inteiro, não está a contradizer a Bíblia. Amém. Que Deus nos abençoe. Que Deus, mais uma vez, abençoe a todos. Depois de nós termos alimentado nossas almas, vamos nos dando a agradecer a Deus e também obrigamos ao nosso Senhor. Vem, Espírito Divino, abre-se sempre ver as nossas almas.